Sent me up a drink, jokes Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling. Olá, amigos do Muralha Amarela. Começa agora mais um podcast 1909. Hoje para a gente falar dos piores reforços da história recente do Borussia Dortmund. É claro, são 19 minutos, a gente não vai falar de todos os reforços dos últimos 10, 20 anos. A gente foi mais simples, voltamos até 2011, nos últimos 5, 6 temporadas, para fazer um resumo pelo menos dos dois técnicos, né? Os piores reforços do Klopp e os piores reforços do Tuchel. Para falar disso hoje, eu, Walter Panek, tenho a companhia do Diego Vieira, do BVB 09 Brasil. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Panek? Salve aí pros leitores aí do Muralha Amarela que acompanham a gente. Isso, e a gente vai falar um pouquinho, cornetar, né, esses reforços, porque foi muita gente ruim nesse meio tempo, né, Diego? Os caras conseguiram pegar só a nata do pior que tinha no mercado nos últimos anos, é impressionante. Vocês vão ver que apesar desse curto período aí, é muita gente, e olha que a gente teve que enxugar a lista para caber aqui no nosso roteiro. Vamos começar então em 2011, Jürgen Klopp ali naquele ano que ele perdeu o Sarrin, foi um ano que o Dortmund começou a pensar um pouquinho mais alto e trouxe muita gente boa, trouxe o Gundogan, mas trouxe também Mustafa Amini. Você lembra desse australiano, o ruivinho? O grande Amini, craque do FIFA 12, mas só aí também, porque ele morreu no Borussia Dortmund 2 e fez absolutamente nada. É o famoso ferrugem, né? Sumiu esse aí. Outro que foi queimado nesse mesmo ano foi o Perisic, né, coitado? O Perisic, que agora está aí sendo especulado por muitos quadrilhões de euros no Manchester United, muito bem na Inter, foi queimado aqui, chegou com 22 anos do Bruges, mas não deu muito certo, né? Ele jogava ali pelo lado esquerdo, era um jogador muito habilidoso, mas que também não conseguiu se firmar. O que a gente sabe do Perisic é que ele meio que brigou com o Klopp por causa de espaço no elenco, ele achava que ele devia ser titular e na realidade ele era um cara que só podia jogar pela esquerda e ali era a posição do Marco Reus. Ele foi acabando que foi meio que chutado do elenco, se resumiu só ao banco de reserva. E a única lembrança assim, que a gente tem do Perisic é do golaço que ele fez com o Arsenal quando o Borussia Dortmund voltou à Champions League depois de 10 anos lá na temporada de 2011-2012. Só teve isso mesmo. Depois foi pro Wolfsburg, né, baratinho, e daí só pra cima. Em 2012 chegou muita gente, viu? 2012 foi um ano que foi só desgraça, sinceramente. Alguns dos nomes mais queridos: Julian Schieber. Grande Chibão, um craque. Chegou também Leonardo Bittencourt, Oliver Kirsch. Enfim, foi um ano de muita gente ruim chegando, né? Foi o ano que o Dortmund perdeu o Barrios, perdeu o Kagawa e que chegou o Royce. Dessa janela de transferência, só o Marco Reus mesmo se firmou no elenco. O Julian Schieber, ele entrava só no segundo tempo, era difícil competir por um espaço de verdade no elenco com o Lewandowski. E a verdade é que o Schieber, ele só foi contratado por causa daquele jogo maluco no Westfalenstadion, que foi Borussia Dortmund 4 e Stuttgart 4, que ele fez 2 gols. Nem no Stuttgart, naquela temporada, ele fez uma temporada digna de ser contratado pelo Borussia Dortmund. E ele tem uma coisa, ele é grandalhão, assim, e foi muito escalado aberto pelo Klopp, né? O Klopp escalava ele aberto e... O Léo Bittencourt, que agora tá no Colônia, eu sempre achei bom, mas não pro nível do Dortmund, né? Era um cara que claramente não se encaixava muito. O Leonardo Bittencourt é mais um daqueles que não tinham como competir com a concorrência, né? Do elenco, que era bem forte. As 3 posições do meio ali do esquema do Jürgen Klopp, tinha muita gente pra colocar pra jogar, e o Klopp não era um cara que rotacionava muito o elenco, tanto que naquela temporada da final da Champions League, todo mundo viu o que aconteceu. Basicamente tinha 14 jogadores que jogavam direto, e chegou no segundo tempo da final da Champions League e todo mundo não aguentava correr 10 metros. É verdade. E o Léo Bittencourt também era muito novo, né? Tinha 18 anos, enfim. Então, talvez se tivesse um pouco mais maduro, pudesse ter sido um pouquinho mais útil. Em 2013 e 2014, o Dortmund não passou tanta vergonha. 2013 ali,
começo da temporada uma janela mais discreta, não trouxe nenhum jogador ruim, trouxe ali o Sócrates, o Aubameyang e o Mkhitaryan, mas em janeiro trouxe um que enganou muita gente, que foi o Jovic, Milos Jovic, sérvio, que logo na estreia, quantos segundos? 20 segundos depois de entrar em campo, marcou o primeiro gol dele pelo clube, mas foi só aquilo, né, Diego? A temporada de 2013 e 2014 foi aquela que lesionou todo mundo. E o Milos Jovic foi meio que contrataram ele no desespero. As lesões prejudicaram muito o planejamento do Dortmund naquela temporada, tanto que a gente teve que contratar também o Manuel Firdes, que estava aposentado, e deu para ver bem que a contratação do Milos Jovic foi aquela situação apressada, que provavelmente ele estava na lista dos olheiros, só que tava cru, né? Ele tava cru demais. Talvez se esperasse mais 1 ou 2 anos, ele seria o cara que viesse pronto. E você lembrou bem aí o Friedrich, né? O Friedrich, coitado, literalmente estava aposentado, né? E 34 anos, voltou da aposentadoria. Voltou da aposentadoria direto no jogo contra o Bayern, né? Que foi aquele 3-0 no Westfalenstadion com o gol do Götze. Exato. Foi aquele final de temporada ali, as escalações do Dortmund foram tenebrosas. Depois, uma janela abençoada ali, antes da Copa de 2014, chegou Ciro Immobile. Diego, fale sobre Ciro Immobile, porque eu não falo mais sobre esse assunto. Eu fui proibido pela organização. Existe uma pergunta aí que não quer calar, né? Por que Ciro Immobile vai dar certo em Dortmund? É a pergunta que está sem resposta até hoje. O time perdeu Lewandowski, de graça, um movimento que muita gente contesta. Naquela época eu não contestava, porque era perder o Götze e o Lewandowski de uma vez pro Bayern, ia ser o prejuízo futebolístico ia ser muito pior do que o prejuízo financeiro que o Dortmund teve. Então, o Ciro Immobile, que foi aquele cara escolhido a dedo pelo Klopp, e ele simplesmente falhou. Não conseguiu render o esperado, muito pelo esquema do Klopp, né, que já estava em ruínas. Mas eu vou falar um negócio pra você, viu? Ciro Immobile, eu admito. Fui enganado. Quem não foi enganado por aquele vídeo do Ciro Immobile no YouTube? Ciro Immobile Skills and Goals Série A. Exatamente. Esse foi o vídeo mais visto pela torcida do Borussia Dortmund na história do YouTube. Mas se não bastasse Immobile, na mesma janela veio outro. Bônus, dobradinha. Adrian Ramos veio na mesma janela. Adrian Ramos, que esse aí muita gente não gosta, mas eu vou falar, é um injustiçado. Adrian Ramos estava ali, né? Só fazendo o trabalho dele. Esse tava ali, ó, quietinho, humilde. Ajudou muito, viu? Ajudou muito. Quando não era escalado na ponta direita, ajudou muito. Isso quando ele era botado na frente, não pra puxar contra-ataque, né, também. Às vezes... Mas é impressionante como nessa temporada a gente não acertou nenhum atacante, porque veio um terceiro ainda, que ninguém lembra. O Ji Dong-won, um sul-coreano do Augsburg, ficou 6 meses no time e foi despachado embora. Esse nem eu lembro. Esse aí ninguém lembra, nem eu lembrava até abrir a lista aqui. Ele chegou a jogar? Não jogou nenhum jogo oficial. O Klopp contratou de graça e mandou embora de graça também. Depois, em janeiro dessa mesma temporada 2014-2015, veio outro, Kevin Campbell. Esse também é outro injustiçado. Esse aí, se tivesse ficado, teria rendido muito melhor do que esse negócio meia boca que fizeram dele ir pro Leverkusen e o Castro vir pra cá, né, Diego? O caso do Kevin Campbell foi basicamente o mesmo do Jovic, né? Mais um contratado no desespero. Dortmund na lanterna da Bundesliga daquele ano. Precisava, né, dar uma resposta. Tinha que dar alguma satisfação aí e trouxeram, sei lá, pega o cara que tá aí na lista dos olheiros e manda trazer. E aquela coisa, né? Muito dele não ter rendido foi o fato do esquema do Jürgen Klopp já estava totalmente obsoleto pro Dortmund naquela época. O Klopp ele é um cara muito bom que pegou um momento ruim, né? Na temporada seguinte, 15-16, aí é a primeira do Tuchel, né? Ele acertou bastante, mas também teve aí suas palhaçadas. Primeiro, o empréstimo do Januzaj. Januzaj que chegou, camisa 9, empréstimo do United. Esse ainda bem que não foi comprado, né, Diego? Porque foi uma tragédia. Não jogou nada, rendeu
pouquíssimo. E se eu não me engano, o Dortmund tinha opção de compra do Januzaj, né? Tinha e ele foi despachado logo em janeiro, né? Também não aguentou ficar nem até o final da temporada. Agora é reserva do Sunderland, vamos deixar isso claro. Reserva do Sunderland. Ou seja, nem o Manchester United quis ele. Nem o Sunderland, né, não consegue usar um cara desse. Nessa mesma janela veio o lateral esquerdo Park, Joe Park, que tava do mais, era conhecido do Tuchel e veio ali para preencher elenco. Também jogou muito pouco, né? Jogou alguns jogos da Europa League, teve umas aparições surpresas, assim, né? Um jogador estranho, né? A gente não sabe ali quando... A gente nem lembra que existe, aí de repente o Tuchel escalava ele, né, Diego? O Park, eu não lembrava dele até aparecer ele nas fotos do título da Pokal. Eu achava que ele já tinha ido embora do Dortmund, sinceramente. E deve ir embora agora, né? Tomara. 2016 chegou bastante gente também. Essa janela dessa temporada que o Dortmund investiu bastante, muitos garotos, mas teve 2 erros aí que são quase consenso da torcida: Sebastian Rode e André Schürrle. Esses a gente vai falar nas perguntas, porque muita gente perguntou de Rode e Schürrle, porque as pessoas elas estão assim apaixonadas por essa dupla, né, Diego? A torcida gosta deles, pode falar. São os fracassos aí que estão mais frescos na memória do torcedor. Fracassos que estão tendo impacto imediato agora nos planos do novo técnico, né? Vamos ver o que vai ser feito desses 2 caras que, sinceramente, eles não têm, pra mim, eu sou um pouco radical quanto a isso, eles não têm espaço no elenco do Borussia Dortmund. Eu mandaria os 2 embora. Vamos então agora às perguntas. Começando, o Enzo pergunta: nos últimos 5 anos, quem foi a contratação mais sem sentido? Cara, a mais sem sentido dos últimos 5 anos, tirando esses caras, Don Wondi, Kevin Campbell, Park de que foram... que nem existiram, né? São esses aí, caras não vieram pra jogar, né? Vieram pra compor elenco. Agora, o cara que esperava muito, pagou-se muito e não rendeu nada foi o André Schürrle. Mas eu acho que a mais sem sentido pra mim ainda é o Rode. Porque ele é um cara que não tem um bom passe, ele não tem um estilo muito paciente. Então, pro Tuchel escolher ele a dedo foi assim, um negócio meio absurdo. Pois é, né? O Rode não encaixa não encaixa no esquema que o Tuchel pretendia pro time e muito menos vai encaixar no esquema agora do Peter Bosz. A Isa, a arroba da Isa a gente não pode falar por causa do horário. Jovic ou Campbell? Quem foi pior? Ou melhor, não entendi a pergunta dela, mas Jovic ou Campbell? Quem foi melhor ou pior? Cara, eu acho que, assim, por eliminação, o Kevin Campbell, mesmo ele ter sido injustiçado, ele rendeu bem menos. Até porque Jovic, todo mundo sabe que doutrinou o Real Madrid naquele jogo dos 2-0 no Westfalenstadion. Melhor partida dele. Única boa partida dele? Exatamente, simplesmente doutrinou o meio campo do Real Madrid, né? Que foi o campeão da Champions League naquele ano. E por eliminação, o cara que teve pelo menos uma partida boa, esse cara foi Jovic. Melhor entre os 2. Aí 2 perguntas do Peruíbe e do Jean Souza. Quem foi pior, Schürrle ou Immobile? Essa competição é brava. Eu acho que o Immobile ele foi a pior contratação dos últimos anos, tanto pelo fato dele não ter rendido em campo e pelo fato dele não ter quisto sequer se esforçado a tentar render em campo. Sabe que ele negou professor de alemão pago pelo time, se isolou dos companheiros de ataque, dos companheiros de time. Também não quis ficar para trabalhar com o Thomas Tuchel, que eu acho que ele podia ter rendido um pouco mais com o esquema do Tuchel, né? Se até o Mkhitaryan jogou com o Tuchel, o Ciro Immobile também podia ter bons momentos. Eu concordo, eu acho que o Immobile, até pela necessidade, né? O time precisava muito mais do Immobile quando ele chegou do que precisava do Schürrle agora. O Schürrle tinha outras opções, então assim, decepcionou, mas não fez falta. Mas o Immobile fez muita falta. Né? O Immobile foi derrotado pelo monstro da expectativa, né? Se esperava muito dele e ele não entregou. O Velber Nogueira, será que o Rode pode ser aproveitado em algum momento? Essa eu respondo fácil. Não, né, Diego? Não. O Rode ele é um cara limitadíssimo.
E ele simplesmente não encaixa no esquema, como eu já falei, ele não encaixa no sistema do Dortmund. Ele é um cara que ele é limitado para situações defensivas. Resumindo, o Rodi é um bagre. É. Peruíbe, outra pergunta dele, quando o Borussia vai descobrir que o Rodi é apenas um torcedor que quer ajudar muito o clube? Olha, se ele ainda quer jogar pelo Dortmund, não sei se ele quer ajudar muito não. Cara, se for pra contratar torcedor, paga eu mesmo. Paga uma caixa de cerveja por semana que eu jogo mais que o Rodi. Lucas Monteiro pergunta, qual a chance do Daru ser um novo Rodi? Pra mim é 50%, né? Ou ele vai ou ele não vai. O João Barcelos, por que o Adrian Ramos nasceu? Cara, o Adrian Ramos, pra mim, ele nasceu com dom. Ele nasceu pra ensinar a arte da centroavância. Eu vou falar uma coisa, ele era ruim, mas tinha vontade, viu? Ele queria muito estar ali. Ele entregaram ali o contrato pra ele e falou, menino, se você não se esforçar, você não janta. Aí você viu o que aconteceu, né? Jogou muito, jogava muito. Ele não acertava nenhuma, mas tava em todas. É. Importante é tentar, né? Importante é tentar. O Guilherme Policarpo pergunta, o que fazer com o Schürrle que não envolva matá-lo ou fazer um transplante de cérebro? Cara, o Dortmund precisa assumir imediatamente que errou com o Schürrle, porque pagar 30 milhões de euros num cara como o Schürrle, mesmo no mercado inflacionado, é um absurdo. Não tem condições. Posso até queimar minha língua. O Schürrle virar o craque da Bundesliga e bater o recorde de gols, mas... Eu acho que das duas uma, ou o Schürrle vai ser artilheiro do time na próxima temporada, ou ele aposenta, viu? É, ou ele nem vai... 80% de chance de aposentar. Vai virar o craque da segunda divisão, né? No melhor estilo Sandro Wagner. No Kaiserslautern. O Allan Kardec Lopes pergunta, não podemos mandar o Schürrle de volta pro Wolfsburg pedir desculpa? Olha, eu não sei, mas Allan Kardec, você podia falar com o espírito dele aí pra ver se o espírito do Schürrle volta pro corpo, né? Porque tá lamentável, o cara tá passando vergonha no Dortmund, avisa pro espírito voltar que tá fazendo falta. E se mandar pro Wolfsburg também sempre corre aquele risco dele fazer gol na rede, né? É, melhor deixar aqui. Rapidinho que tá acabando o nosso tempo. A utilidade do parque já foi descoberta? Pergunta do Edu. Foi descoberta muito bem na festa da Pokal, né? Ele é um excelente suporte de taça de chopp. O Hack pergunta, o que vai acontecer com o Isaac? Eu não sei, você não sabe. Você sabe, Diego? Eu acho que o Isaac, quando a gente gravar piores reforços da década de 2010, daqui a outros anos, o Isaac vai estar nessa lista de novo. Olha só, uma profecia do Diego. Eu não sei, eu acho que o Isaac não vai passar tanta vergonha assim, mas calma lá, o moleque tem 17 anos, não vamos apressar tanto assim. Esse foi o nosso podcast sobre os piores reforços do Borussia Dortmund aí nos últimos anos. Se você gostou e quer que a gente faça outro podcast sobre piores reforços dos anos 2000 ou dos anos 90 ou de qualquer coisa, fale pra gente. Se você não gostou, fala que ficou uma merda e peça outro tema. Se você gostou da participação do Diego, segue lá ele no Twitter, é @dgavieira e também @bvb09bra. E siga as redes sociais do Muralha Amarela, seja nosso fã, nosso tempo tá acabando. Forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.